Olá, pessoal do canal do Professor Fábio Inácio. Hoje estamos aqui para tratar de um livro essencial para a educação, que é o Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. Então, nós vamos fazer aqui uma leitura, claro, isso vai levar alguns capítulos, né? Mas é uma obra essencial para o conhecimento pedagógico. Gente, e muita gente. Deixa eu só mudar a tela aqui, que apareceu outra coisa aqui, né? Vamos lá, tal. Pedagogia da Autonomia, aqui está. Pronto. Nós vamos falar desse livro, que ele é essencial para os concursos, ele é essencial para a prática educativa. E, claro, a gente já pede aqui, de pronto, desarme os seus espíritos, né? Eu não gosto do Paulo Freire, né? Mas você precisa conhecer para não gostar e até para criticar, né? Então, olha só, Pedagogia da Autonomia, saberes necessários à prática educativa. É uma obra que é essencial para os concursos, cai muito nos concursos, nós vamos ver depois também questões, né, sobre essa obra. Então, é uma obra que vale a pena você comprar, adquirir, ter em casa, né? E, enfim, vou pular a parte introdutória aqui, né? E começar aqui, ó, o próprio índice ele já é uma fonte de conhecimento. Então, olha o índice que diz no capítulo 1. Não há docência sem discência. O próprio índice já traz aí uma reflexão importante. Não há docência sem discência, ou seja, não há professor sem aluno, né? É uma informação que despenca nos concursos. Não há. A nossa existência enquanto educador depende do aluno. Ele é o centro, né? É ele que dá razão à existência da educação, é ele que dá razão à existência do professor. Portanto, não há discência, não há docência sem discência. Ensinar exige rigorosidade metódica. Só com o índice você já responde um monte de questão. Olha o que Paulo Freire está dizendo. Ensinar exige rigorosidade metódica, exige pesquisa, estudo, dedicação, método. Né? Olha aqui, ó, ensinar exige pesquisa, porque a gente precisa estar sempre estudando. Acabei de gravar um vídeo falando como eu passei em 30 concursos e eu falo muito disso, né? Trabalho, de dedicação, de pesquisa. Exige respeito aos saberes dos educandos. Olha, é importante você respeitar aquele conhecimento que eles trazem, o contexto. Só o índice já te dá um monte de resposta em concurso. Ensinar exige criticidade. Olha aqui também, né? Ensinar exige ética e estética. Né? Ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo. Olha, esse índice, por si só, ele já diz tanta coisa. Porque imagina só, comentei isso outro dia, a gente vai falar de não violência com os alunos. Não violência com os alunos. E aí, a gente tem, e aconteceu recentemente, uma mãe que agrediu, né, uma professora lá no município do Guarujá. Que exemplo ela está dando para a sua filha, para o seu filho? O exemplo da violência, da agressão, de resolver as coisas na base da agressividade, né, da lesão corporal. Então, o exemplo, gente, ele é fundamental. O professor ele tem que ensinar. As palavras elas têm que se tornar exemplos concretos. Imagina só o professor que fala assim para os alunos, e as pessoas têm que se relacionar bem, têm que se tratar com respeito e ele desrespeita os alunos. Né? Então, o professor que fala assim, olha, é importante cuidar do meio ambiente e tal, aí ele sai de carro, ele pega, passando com o carro, pega um lixo que está no carro dele e joga pela janela. Um aluno vai olhar e falar, o professor falou isso, fez outra coisa. O exemplo é importante. Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação.
Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. Olha quanta coisa aqui, né, gente? Falando que a gente tem que realmente ter uma visão, né? Exige criticidade, nossa, perceber as coisas, a questão estética, a ética, né? Que tem muito a ver com isso, com o respeito às pessoas, com tudo, né? A aceitação do novo, a tecnologia aí, né? A tecnologia, rejeição a qualquer forma de discriminação social, religiosa, enfim, de orientação sexual, né? Exige reflexão sobre a crítica sobre a prática. Será que a minha prática está boa? Então, pensar, será que a minha aula tem uma boa didática? Será que os alunos estão aprendendo? E reconhecimento e assunção da identidade cultural. Só isso aqui, gente. Nossa! Aí nós vamos ler o texto, obviamente, né? Aí, capítulo 2, ensinar não é transferir conhecimento. Ou seja, não é essa visão de que eu ensino, o outro aprende, certo? Ensinar é um diálogo, a relação dialógica, como diz Paulo Freire, né? O professor ensina e também aprende. Isso é essencial no pensamento de Paulo Freire. E aí, muitas vezes a gente vê assim, as pessoas criticando Paulo Freire. Com todo respeito, gente. Muita gente que critica nem leu Paulo Freire. Eu até comentei isso outro dia com uma amiga, coordenadora pedagógica, que trabalha comigo, Helena, e falei exatamente, né, que ela adora o Paulo Freire, fã do Paulo Freire. E eu falei isso. Se muita gente coloca a culpa dos problemas da educação brasileira no Paulo Freire. Gente, se tudo que o Paulo Freire falou fosse feito, nosso país seria maravilhoso, a educação seria de primeiro mundo, né? Porque tudo que está aqui, gente, é a favor da educação, não é nada contra. Paulo Freire nunca disse, olha, não tem que ter disciplina, olha, o aluno pode fazer o que ele quer. Nunca. E vocês vão ver na obra dele. E Paulo Freire é super coerente, né? Então, quando ele fala ensinar não é transferir conhecimento, ele está falando, né? É importância. Ó, ensinar exige consciência do inacabamento, de que nós não sabemos tudo, que precisamos estar sempre estudando. O reconhecimento, ensinar exige o reconhecimento de ser condicionado, respeito à autonomia do ser educando, do bom senso, da humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos do educador. Ele falou alguma coisa que a gente discorda aí? Apreensão da realidade, ensinar exige alegria e esperança, né? Convicção de que a mudança é possível, curiosidade. Então, ensinar é uma especificidade humana. Tá? Então, vamos falar disso e só para a gente abordar aqui o quanto, o índice, só o índice já traz de importante, né? E aí vamos para a obra, tá? Só o índice é maravilhoso, né, gente? Então, quando ele diz assim, primeiras palavras, a questão da formação docente ao lado da reflexão sobre a prática educativa progressiva em favor da autonomia do ser dos educandos é temática central. Ou seja, autonomia, gente, é isso que a gente quer. Que o aluno possa pesquisar, possa pensar, possa ser crítico, possa ter opinião, né? Então, isso é essencial. Isso não tem nada a ver com baderna, com bagunça, com desrespeito, com desrespeito ao professor, nada. Tá? Temática, a que se incorpora a análise dos saberes fundamentais àquela prática e aos quais espero que o leitor crítico acrescente alguns que me tenham escapado ou cuja importância não tenha percebido. Então, as primeiras palavras de Paulo Freire aqui, né, ele já nos convida à reflexão. E ele fala assim, saberes fundamentais àquela prática. E aí, é uma coisa importante que está no pensamento de Paulo Freire. Prática sem teoria e teoria sem prática são apenas coisas vazias, sem sentido, sem importância. Não. Importante é a prática. Importante é a teoria. Essa discussão ela é equivocada. Os dois são importantes. E os dois precisam estar juntos. Teoria e prática. Sem elas, né?
Então, devo esclarecer aos prováveis leitores e leitoras o seguinte: na medida mesma em que esta vem sendo uma temática sempre presente às minhas preocupações de educador, alguns dos aspectos aqui discutidos não têm sido estranhos à análise feita em livros de meus anteriores. Não creio, porém, que a retomada do problema entre um livro e outro, e no corpo de um mesmo livro, enfade o leitor. Sobretudo quando a retomada do tema não é pura repetição do que já foi dito. No meu caso pessoal, retomar um assunto ou tema que venha principalmente com a marca oral da minha escrita, mas que tem a ver também com a relevância que o tema e que falo e que volto tem no conjunto de objetos que direcionam minha curiosidade. Tem que viver também com a relação que certa matéria tem com outras que vêm emergindo no centro da minha reflexão. E, neste sentido, por exemplo, que me aproximo da nova questão da inconclusão do ser humano. Percebe como Paulo Freire ele vai nos levando a uma reflexão e ele vai falar uma coisa que é muito correta, a inconclusão do ser humano. Somos seres incompletos, né? Porque a gente precisa estar sempre aprendendo. Olha a nossa sociedade hoje, muito transformada, tecnologia. Você imagina, eu falo para minha filha que eu vivi um tempo que não tinha internet. Para ela, isso é surreal. Como não tinha internet? Como as pessoas se comunicavam? O ser humano, a sociedade se transforma, a educação se transforma. Então a gente precisa estar sempre aprendendo, né? Em conclusão do ser humano. E sua inserção no permanente movimento que procura e rediscuta a curiosidade ingênua e a crítica virando epistemológica. É nesse sentido que insisto em que formar é muito mais do que puramente treinar. O educando no desempenho de destrezas e, por que não dizer, também de quase obstinação com que falo do meu interesse, porque tudo que diz respeito aos homens e mulheres, assunto que saio e que volto com quem gosto a que ele se dá pela primeira vez. Daí a crítica permanente presente em mim à malvadez neoliberal, ao cinismo de sua ideologia fatalista e à sua recusa inflexível ao sonho e utopia. É nítido que Paulo Freire é um crítico do pensamento neoliberal. O que é o pensamento neoliberal? O pensamento neoliberal é que diz, assim, é claro que eu vou fazer aqui um resumo muito raso, né? Mas assim, que as pessoas elas têm as possibilidades de acordo com o seu esforço, com a sua dedicação. Então o mundo é assim mesmo. Uns são mais dedicados e vão ter sucesso, riqueza, dinheiro, enfim, poder, né? Outros não. Então, e aí, o que ele fala é uma ideologia fatalista, né? É uma recusa ao sonho, à utopia de que é possível uma sociedade mais equilibrada, mais justa, mais solidária, né? Então, ele vai criticar isso. E é o pensamento dele, gente. É o pensamento dele. E muitas pessoas atacam o Paulo Freire, às vezes sem saber. Mas eu tenho que conhecer para criticar. Eu até comentei que eu fui uma pessoa que estudei muito o pensamento neoliberal. Eu não sou uma pessoa neoliberal, mas eu estudei muito, até para entender e até para criticar. E aí eu concordo com o Paulo Freire. É uma ideologia fatalista, né? Que o mundo é assim mesmo, e, né, quem é esforçado vence, quem não é. Enfim, né? E a gente sabe que muitas vezes não é só isso, existem condições sociais que levam as pessoas a terem mais dificuldades do que outras. Daí o tom de raiva, legítima raiva que envolve o meu discurso quando me refiro às injustiças a que são submetidos os esfarrapados do mundo, né? Então, veja, Paulo Freire tem um posicionamento político, ideológico, sim, né? E ele fala, não existe educação sem posicionamento político. E é verdade. Muitas vezes as pessoas que dizem, eu sou neutro, não é neutralidade, né? Não é neutralidade, é um pensamento disfarçado de neutro, que é um pensamento de direita, muitas vezes. Então, essa chamada
a neutralidade ela não é neutra. Tanto é que a gente vê em alguns discursos políticos de candidatos aliados à direita que falam assim: eu vou banir esse livro, vou tirar esse livro. Né? Isso não é isento. Porque se fosse isento, então não vou tirar nenhum livro, vou deixar tudo aí, é liberdade total. Que também não é isso. Tá? Então, olha só, daí o meu nenhum interesse de não importa a ordem assumir um ar de observador imparcial, objetivo, seguro dos fatos e dos acontecimentos. Em tempo algum pude ser um observador acinzentadamente imparcial, o que, porém, jamais me afastou de uma posição rigorosamente ética. Quem observa ou faz um certo ponto de vista, o que não situa o observador em erro. O erro, na verdade, é não ter um certo ponto de vista, mas absolutizá-la e desconhecer que, mesmo do acerto do seu ponto de vista, é possível que a razão ética nem sempre esteja com ele. Olha a reflexão que Paulo Freire faz. Ele está justamente falando isso, eu não sou imparcial. Né? E olha só, eu observo de um certo ponto de vista, e não situa o observador em erro. Né? O erro é não ter um ponto de vista. E muitas vezes as pessoas que dizem ser isenta, é esse o erro. Porque elas não são isentas. E tudo bem você ter um pensamento de direita. Tudo bem você ter um pensamento de esquerda. O que você não pode dizer é que você não tem sobre ocultar isso, porque isso fere a ética. Você está enganando as pessoas, dizendo assim, eu não tenho, sou imparcial. Né? Você está disfarçando o seu pensamento. Porque se quer muitas pessoas assim, tem a coragem de assumir que são de direita ou são de esquerda. Né? Então, a gente precisa ter cuidado com isso. E é isso que Paulo Freire nos leva à reflexão. O meu ponto de vista é o dos condenados da terra, o dos excluídos. E já falou, eu sou desses aqui, ó, né? Sou desse time aqui. Não aceito ninguém, não aceito, porém, em nome de nada, ações terroristas. Olha aí o que ele está falando, né? Porque muita gente fala. Eu sou contra isso. Sou contra o terrorismo. Ó, pois dela resultam a morte de inocentes e a segurança de seres humanos. Ele não está defendendo a violência aqui. O terrorismo nega o que veio chamando de ética universal do ser humano. Estou com árabes na luta por seus direitos, mas não pude aceitar a malvadez do ato terrorista nas Olimpíadas de Munique. Ele está condenando a violência, gente. Tem muita gente que diz assim, olha, a violência que ocorre é o Paulo Freire aí. Ó. Não, a obra dele não diz isso. A obra dele diz, olha, eu defendo o povo árabe, eu defendo a causa palestina, mas não o terrorismo, não com a morte. Porque a morte fere a ética universal do direito à vida. É só, gente. Aí a gente vai descobrindo o pensamento de Paulo Freire. Gostaria, por outro lado, de sublinhar a nós mesmos, professores e professoras, a nossa responsabilidade ética no exercício da nossa tarefa docente. Sublinhar essa responsabilidade igualmente aquelas e aqueles que se acham em formação para exercê-la. Este pequeno livro se encontra cortado ou terminado em sua totalidade pelo sentido da necessidade eticidade que que conota expressivamente a natureza da prática educativa enquanto prática formadora. Educadores educando, não podemos, na verdade, escapar à rigorosidade ética. Mas é preciso deixar claro que a ética de que falo não é a ética menor, restrita do mercado, que se curva às obediências do lucro. Em nível internacional, começa a aparecer uma tendência em acertar os reflexos cruciais da nova ordem mundial como naturais e inevitáveis. Ou seja, o que ele está falando? A fome, a pobreza, a pessoa morrer de fome, isso aí é do mundo, né, gente? A pessoa não se dedicou ali, não trabalhou, né? Não se esforçou, ele está na rua passando fome. O pensamento que muita gente tem. Né? Então ele está falando, isso eu não aceito. Não é possível um plano. O que Paulo Freire está dizendo?
Um planeta que produz alimento para alimentar 4 vezes a população da Terra, 4 vezes ou mais, né? A nossa capacidade de produção alimentícia hoje é maior do que a nossa população. Tem gente que morre de fome. E tem criança que morre de fome. Tem criança que morre desidratada. Aí nós estamos com um problema, né? Sem falar das questões ambientais, aqui que eu não vou nem comentar isso, né? Porque nós estamos sofrendo hoje. Então, ó, no encontro internacional de ONGs, um dos expositores afirmou estar ouvindo com certa frequência em países do primeiro mundo a ideia de que crianças do terceiro mundo, acometidas por doenças como diarreia aguda, não deveriam ser salvas, pois tal recurso só prolongaria uma vida destinada à miséria e ao sofrimento. Olha que pensamento cruel. Ah, não adianta salvar, não. Vai morrer mesmo, gente. Vai morrer. Para que salvar? E Paulo Freire está condenando esse tipo de pensamento. Eu também condeno. Né? Não falo, olha só, não falo, obviamente, dessa ética. Falo pelo contrário da ética universal do ser humano. Da ética que condena o cinismo de discurso citado acima, que condena a exploração da força de trabalho do ser humano, que condena acusar por ouvir dizer, afirmar que alguém falou sabendo que foi dito por D, falsear a verdade, iludir o incauto, golpear o fraco em defesa, soterrar o sonho e a utopia, prometendo que não cumprirá a minha promessa, falar, testemunhar mentirosamente, falar mal dos outros pelo gosto de falar mal. Olha o que Paulo Freire disse aqui, gente. Ó, a iludir, golpear o fraco em defesa, né? Falar que alguém falou A. Quantas vezes a gente não vê fake news na internet? Fulano dizendo que A falou aquilo de B. Olha, o Paulo Freire já falava isso, gente. O discurso mentiroso, e a pessoa prega mentira. Fulano fez isso, fulano propagou isso, e fulano nunca propagou. O Paulo Freire sofrendo isso agora, né? Ele mesmo. A ética de que falo é a que sabe traída e negada nos comportamentos grosseiramente imorais, com perversão hipócrita da pureza em puritanismo. Quantas vezes a gente vê gente que fala da família, gente que fala dos costumes, da moral, e quando vai ver a vida da pessoa é totalmente o contrário, né? Tem problemas lá, tem situações imorais, né? De traição, enfim. Então, gente, é aquilo, falo o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Então, muitas vezes a gente tem que ter cuidado com essa perversão hipócrita de algumas pessoas. A ética de que falo é a que sempre sabe afrontada na manifestação discriminatória de raça, de gênero e de classe. É por esta ética inseparável da prática educativa, não importa se trabalhamos com crianças, jovens ou com adultos, que devemos lutar. É a melhor maneira de por ela lutar e vivê-la em nossa prática, é testemunhá-la. Vivaz aos educandos em nossas relações com ele, na maneira como lidamos com os conteúdos de que ensinamos, no modo com que citamos autores de cuja obra discordamos ou cuja obra concordamos. Olha o que ele está falando. A maneira de lidar. E é uma coisa que eu sempre utilizei. Às vezes eu falava, eu não concordo com esse autor, mas é importante vocês conhecerem ele, é importante vocês estudarem ele, né? Porque a gente precisa ter ética na hora de ensinar. Então, eu estou tendo aqui com vocês, falando abertamente, que eu já li vários autores da direita, vários autores da esquerda, e é interessante quando a gente tem um diálogo, quando a gente respeita o pensamento do outro. E não quando a gente já vem grosserosa, de forma grosseira, né? Criticando, falando. Porque o que eu estou falando aqui para vocês caem no concurso. E a minha essência, eu quero passar para vocês o pensamento de Paulo Freire. Né? Então, ó, não podemos basear nossa crítica ao autor na leitura feita por cima de uma de suas obras. Quanta gente critica o Paulo Freire por ler lá uma coisinha no Facebook, fulano que disse isso, Beltrano que disse aquilo, né? Artista que nunca leu Paulo Freire criticando. Então,
Não dá, né? A gente pode criticar o Paulo Freire, claro, leia, né? Não concordo com isso que o Paulo Freire está falando, ótimo, li, entendi e critiquei. Beleza, ótimo, né? Agora, feita por cima, né? Não dá. Pior ainda, tendo lido apenas a crítica de que só leu a contracapa de seus livros. Parece que o Paulo Freire estava falando dele, né? E né? Olha só, e tá mesmo, né? Falando o que está acontecendo hoje. E muitas vezes a gente vê pessoas criticarem sem o menor conteúdo. Então, é aí muito importante a gente observar essa fala do Paulo Freire. Posso não aceitar a concepção pedagógica deste ou daquele autor, da autora, e devo, inclusive, expor aos alunos as razões por que me oponho a ela. Mas não posso, na minha crítica, mentir. Olha só. É dizer inverdades em torno deles. O preparo científico do professor ou da professora deve coincidir com sua retidão ética. É uma lástima qualquer descompasso entre aquele e esta. Formação científica, correção ética, respeito aos outros, coerência, capacidade de viver e aprender com o diferente. Não permitir que o nosso mal-estar pessoal ou nossa antipatia com relação ao outro nos façam acusá-lo do que fez são obrigações e cujo cumprimento devemos humildemente, perseverantemente nos dedicar. Veja que Paulo Freire não está defendendo que não, minta, fale em verdades. Isso serve para a esquerda e serve para a direita. Né? Serve para a esquerda e serve para a direita. Então, é importante. Nós precisamos ter retidão ética. Né? E não é só interessante, mas profundamente importante que os estudantes percebam as diferenças de compreensão dos fatos, né? Acho que as posições às vezes antagônicas entre professores na apreciação do problema e equação das soluções. Mas é fundamental que percebam o respeito e a lealdade com que um professor analisa a crítica às posturas do outro. De vez em quando, ao longo desse texto, volto a este tema. É que acho absolutamente convencido da natureza ética da prática educativa enquanto especificamente humana. Então a gente está entendendo o pensamento de Paulo Freire. Vocês perceberam como a questão ética tem uma parte fundamental. Havia alguma questão que foge ali dessa questão ética, vocês vão ver que não é de acordo com o que pensa Paulo Freire. E que, por outro lado, nos achamos ao nível do mundo e não apenas do Brasil, de tal maneira submetidos à malvadez da ética do mercado. E me parece, por pouco, tudo o que façamos na defesa e na prática da ética universal do ser humano. Não podemos nos assumir como sujeitos da procura, da decisão, da ruptura, da opção, como sujeitos históricos transformadores, a não ser nos assumindo, né, ou assumindo-nos como sujeitos éticos. Então, perceba, a gente não vai transformar nada se a gente usar da mentira, se a gente usar de coisas, né, que não são éticas. E aí ele coloca a violência, a baderna, isso é ético? Não é ético. O desrespeito ao professor é ético? Não, não é ético. Né? Nesse sentido, a transgressão dos princípios éticos é uma possibilidade, mas não uma virtude. Não podemos aceitá-la. Olha só, né? Não é possível ao sujeito ético viver sem estar permanente exposto à transgressão da ética. Uma de nossas brigas na história, por isso mesmo, é exatamente esta: fazer tudo o que possamos em favor da eticidade, sem cair no moralismo hipócrita, ao gosto do reconhecimento reconhecidamente farisaico, né? E fariseus, né? Mas faz parte igualmente desta luta, lutar pela eticidade, recusar com segurança as críticas que vêm na defesa da ética, precisamente a expressão daquele moralismo criticado. Em mim, a defesa da ética jamais significou distorção e negação. Quando, porém, falo da ética universal do ser humano, estou falando da ética enquanto marca da natureza humana, enquanto algo absolutamente indispensável à convivência humana. Ao fazer, estou advertido das possíveis críticas que, infiéis a meu pensamento, me apontarão como ingênuo
idealista. Na verdade, falo da ética universal do ser humano, da mesma forma como falo de sua vocação ontológica para o ser mais, como falo da sua natureza constituindo-se social e historicamente e não como um a priori da história. Então, quando ele fala tudo isso, fala dessa vocação ontológica, dessa vocação de reflexão, né, que a gente precisa ter, dessa vocação que a gente é um ser que é importante na questão da transformação humana, né? Então, a gente precisa estar atento às questões éticas, às questões históricas, às questões de que, se nós não caminharmos por isso, nós vamos levar a destruição, né? Uma distopia, a uma situação, quando eu falo distopia, é uma situação sem regras, sem regulamentos, né? Sem respeito ao próprio ser humano, né? Então, é isso. Que, por exemplo, está acontecendo na natureza, no meio ambiente, né? Essa situação de destruição, de mudanças climáticas, ela tem tudo a ver com a nossa relação com o meio ambiente, com a sustentabilidade e com o planeta, com a nossa vida. Tá? A natureza, que a ontologia cuida e gesta socialmente na história. É uma natureza em processo de estar sendo com algumas conotações fundamentais sem as quais não teria sido possível reconhecer a própria presença humana no mundo como original e singular. Quer dizer, mais do que um ser no mundo, o ser humano se tornou uma presença no mundo, com o mundo e com os outros. Presença que, reconhecendo a outra, presença como um não eu, se reconhece como a si próprio. Presença que se pensa a si mesmo, que se sabe, presença que intervém, que transforma, que fala no que faz, também no que sonha, que constata, compara, avalia, valora, decide, que rompe. E é no domínio da decisão, da avaliação da liberdade, da ruptura, da opção, que se instaura a necessidade da ética e se põe a responsabilidade. A ética se torna inevitável em sua transgressão, possível um desvalor, jamais uma virtude. Tá? Então, só para a gente estar pontuando aqui o quanto ele está falando. Nós somos seres humanos, temos um papel fundamental na transformação da sociedade, mas nós só transformaremos essa sociedade se a gente agir com ética. Né? Então, se a gente não caminhar por essa ética universal de respeito, valorização do outro, né, a gente não vai ter caminho. Né? Então, o que ele coloca assim? Só para a gente resumir essa primeira parte. A ideologia fatalista e imobilizante que anima o discurso neoliberal que ainda solta no mundo, com áreas de pós-modernidade, insiste em convencer de que nada podemos contra a realidade social histórica, que passa a ser quase natural. Frases como: a realidade é assim mesmo, o que podemos fazer? E quando a gente olha pessoas na rua, né, é assim mesmo. Quando a gente olha uma Cracolândia, fala assim, isso aí, não tem jeito, sabe? Então a gente está quase naturalizando, e é isso que Paulo Freire nos chama a atenção. E não podemos fazer nada. Ó. O desemprego é uma fatalidade no fim do século. Por quê? Porque vem a tecnologia, a substituição da mão de obra pelo homem, enfim. Né? Então, só há uma saída do ponto de vista dessa ideologia. Adaptar o educando a essa realidade que não pode ser mudada, ou seja, ao fatalismo. Né? É assim, filho, o mundo é assim. E muitas vezes nós, professores, estamos com esse discurso. Né? E é isso que Paulo Freire chama, olha, nós estamos num discurso fatalista. A educação não tem jeito. As famílias não tem jeito. Os alunos não tem jeito. Isso aí não muda. Nada, né? Isso que Paulo Freire está chamando a atenção. E o que precisa, por isso mesmo, é o treino técnico indispensável da adaptação do educando. Então, essa educação que ele critica, a educação bancária, é só preparar para o trabalho, né? E pronto. Porque é assim mesmo. Uns vão ser engenheiro, outros vão ser pedreiro, e está tudo certo. E a gente, né, não ter aí uma
reflexão. Quem tem uma vida melhor vai conseguir fazer faculdade, aquele que não tem, é isso mesmo, vai trabalhar lá no mercadinho e está tudo certo. É uma visão muito fatalista que ele está falando, certo? E aí o livro Com que Volta a Leitores é decisivo. E qualquer coisa que o leitor ou a leitora se entregue de forma crítica, recentemente curiosa, e é o que ele fala nessas primeiras palavras. Né? Paulo Freire, setembro de 1996. Um texto que já faz um tempo e é tão atual, né? Tão atual. E aí nós vamos falar no próximo texto sobre o capítulo 1. Essa foi só a introdução. Gente. Se você gostar, comenta aí. Se você não gostar, critica aí, né? Critica, fala, não gostei. Sei que o senhor não foi bem aí. Mas eu só quero já fazer com vocês, né, algumas questões de Paulo Freire, só com base no que a gente falou, tá? Só com base no que a gente falou, já vamos aqui fazer algumas questões. E se você quiser que eu continue, eu vou continuar, claro, com vocês, mas já vou botar aqui algumas questões com base no que a gente viu no índice. Olha só, hein? Então vamos lá. Olha a primeira questão aqui, que diz o seguinte. Não há docência sem discência. É o primeiro capítulo que nós vamos ver. Mas nós já falamos aqui um pouco disso. Com a afirmativa acima, o educador Paulo Freire inicia um diálogo sobre os conhecimentos necessários para a realização da prática educativa. Assinale a melhor opção que explicita a afirmação de Paulo Freire. A. Quem ensina aprende a ensinar. Quem aprende ensina a aprender. B. Quem ensina transfere conhecimento. C. A teoria e a prática na formação do docente devem seguir caminhos distintos. D. O aluno é objeto de formação do professor. E ensinar e aprender são processos independentes. E aí, com base no que eu falei para vocês, vocês já têm condições de responder isso. Bom, o que o pensamento de Paulo Freire diz? Não há aluno, não há professor sem aluno, não há docência sem ciência. É exatamente isso aqui que Paulo Freire fala e é o capítulo que nós vamos analisar depois. Então, quem ensina transfere conhecimento? Não. Paulo Freire critica essa forma de ensino bancário, né? Transferir conhecimento. E aí eu falei para vocês, teoria e prática, comentei isso, na formação docente, devem seguir caminhos distintos? Jamais, né? É o que eu falei. Não há prática sem teoria, não há teoria sem prática. Né? Nem eu falei, Paulo Freire falou. O aluno é objeto de formação? Não, olha só, Paulo Freire diz, né? E aí nós, lógico, chegamos na alternativa correta. Quem ensina aprende, e ao ensinar, né? E quem aprende ensina a aprender. Olha só, né? Uma relação dialógica. Gabarito letra A. E só para a gente ver aqui não é, ensinar e aprender são processos independentes? Não. Ensinar e aprender estão interligados, são juntos, né? Quem ensina aprende, quem aprende ensina também, assim como está na letra A, porque a letra A é justamente a letra E nega o que diz A. Então, gabarito letra A. Vamos ver só nesse pouquinho da nossa conversa, hein? Nessa conversa rápida aqui que nós tivemos. Na perspectiva de Paulo Freire, é incorreto afirmar que é incorreto. Olha, só com base no índice. Ensinar exige rigorosidade metódica? Nós vimos o índice lá. O que o índice diz? Exige ou não? Lembra? Ensinar não exige pesquisa? Ensinar exige criticidade? Não há docência sem discência. Nós já vimos isso. Tá certo? E nós estamos buscando o incorreto. Certo? Ensinar exige criticidade? Sim, nós vimos isso no índice. Ensinar exige rigorosidade metódica. Nós vimos isso no índice, só com o índice. Letra B. Ensinar não exige pesquisa? Exige. Né? Exige sim. Por isso essa é a letra incorreta. Letra B. Olha, só nessa breve já respondemos duas, hein? Vamos lá para a terceira. Terceira aqui, ó.
Paulo Freire, né, em seu livro Pedagogia da Autonomia, afirma que a reflexão crítica sobre a prática se torna uma relação da relação teoria-prática, sem a qual a teoria pode ir virando blá 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 e a prática ativismo. Nós ainda vamos ver isso, né? Olha o que Paulo Freire diz, sem a qual a teoria pode ir virando blá blá blá, né? Paulo Freire fala, não adianta, o cara ali tem um monte de teoria, mas a prática é péssima, né? A gente fala do exemplo que a gente viu. De acordo com esse autor, é um saber necessário à prática docente, a crítica. Então, o que ele vai falar lá? A precisão técnica do conhecimento que deve ser ensinado sem variação do raciocínio. A busca por novas metodologias de ensino que potencializam a aprendizagem do aluno. A indagação constante metodicamente rigorosa que promove a superação da realidade. A adoção de novas tecnologias que sejam aliadas às formas de pensar das novas gerações. E a criação de um referencial teórico único e inquestionável que embase a prática pedagógica. Vamos lá. Com base no pensamento de Paulo Freire, que é dialógico, reflexivo, ele fala que a gente é um ser, tem a incompletude, né, do nosso ser, eu espero não ter errado a palavra, né, que nós somos seres incompletos, né? A gente pode falar de um referencial único, inquestionável? Claro que não. É claro que não. A gente pode falar em não ter variação de raciocínio? Logicamente que não. Pensamento de Paulo Freire, não. Né? Então, esse está errado, esse está errado. Nós vamos... Né, aí, no pouco que a gente viu, a gente falou de novas tecnologias, não falamos disso, né? Alinhadas às formas de pensar das novas gerações? Não. Paulo Freire fala, ó, preciso, né, ter crítica, preciso revisitar o pensamento sempre, né? Não é porque a nova geração, vamos lá e tal. É assim, vamos lá. Novas tecnologias também, não falamos aqui. Né? Agora, indagação constante, isso está lá. Metodologia rigorosa, nós vimos, né? Metodicamente rigorosa, que promova a superação da realidade, que é o que Paulo Freire fala, né? Não é o fatalismo de aceitar as coisas como elas são. Então, letra C. Só nesse pouquinho a gente já pegou muita informação do Paulo Freire, né? E vamos ver aqui, ó, mais um texto que traz aí. Não há docência sem licença, né? Ó, muito enfatizado isso. Aí tem aqui, ó, compreender a natureza das relações que tem curso em um processo formativo é essencial para a docência. Paulo Freire é um autor que discute com muita propriedade a questão, como bem resume a citação destacada. Com base nas reflexões de Paulo Freire, não há docência sem discência, por quê? Por que Paulo Freire fala isso? Nós vamos estudar isso, tá? Então vai ficar mais claro para vocês, né, a partir do próximo texto. Tal professor que, quando ensina, faz sempre na presença dos docentes, de modo que os docentes devem necessariamente considerar os alunos no processo de ensino-aprendizagem. Deixa eu colocar meu laser para ficar melhor. O ensino é um processo complexo e multifacetado, no qual as normas institucionais, o currículo e as condições da escola e sua infraestrutura são determinantes para os êxitos dos educantes. O ato de ensinar no processo pedagógico institui aprendizado mútuos e aos que formam e aos que estão sendo formados, por isso o professor aprende a ensinar e quem aprende ensina a aprender. Os indivíduos em uma escola ou espaço educativo, qualquer no qual estão em condição de aprendiz, sabem mais do que aqueles que ensinam, pois os primeiros possuem experiência, enquanto os últimos limitam-se à teoria. E os professores, ao desenvolver sua prática profissional, aplicam os conhecimentos que adquiriram em sua formação inicial e com isso podem contornar as dificuldades presentes no processo pedagógico. Então vamos lá, né? Vamos responder tudo que a gente viu. Tem uma alternativa aqui, gente. Ela traz a essência do pensamento de Paulo Freire. E está claro aqui, né? Quando ele fala que não há docência sem discência, é porque o ato de ensinar no processo pedagógico institui aprendizagem mútuas, né? O mútuos, aos que formam e aos que estão sendo formados.
Sendo por isso o professor aprende a ensinar e quem aprende, ensina a aprender. É a essência do pensamento dialógico, né, de Paulo Freire. Portanto, o gabarito é letra C, gente. Porque a pergunta é, não há docência sem ciência, por quê? Por que não há? Porque a gente aprende, mas a gente também ensina, né? Enquanto a gente ensina, a gente aprende. Enquanto a gente aprende, a gente... né, é uma relação dialógica, de troca. E por isso que ele fala, não há docência sem discência. Né? Então, essa é a essência do pensamento. Então, o professor, quando ensina, faz sempre na presença dos discentes, de modo que os docentes devem necessariamente considerar os alunos. Não é essa a essência que está colocada ali, não há docência sem discência. O ensino é um processo complexo no qual as normas institucionais, não, né? Não, as normas são importantes, elas existem, mas elas não são determinantes. Elas têm um peso, né? Mas Paulo Freire não está falando isso. É porque Paulo Freire está falando que é preciso a gente transformar, mudar. Né? Os indivíduos em uma escola estão na condição de aprendizes, sabem mais do que aqueles que ensinam. Não, Paulo Freire não diz isso. Né? Paulo Freire fala de uma troca. Né? Então, que limita a teoria, olha como essa alternativa ela restringe o pensamento de Paulo Freire. Né? Os professores desenvolvem, aplicam os conhecimentos em sua formação inicial e com isso contornam? Não, também não é isso. Portanto, é letra C, casa, né? Letra C de casa, essência do pensamento. Quando você lembrar, não há docência sem ciência, você pensa nessa frase na letra C. O ato de ensinar, o processo pedagógico institui aprendizados mútuos aos que formem aos que estão sendo formados. Né? Pensamento dialógico. E vamos aqui para a nossa última questão de hoje. Assinale a alternativa correta, o qual defende Paulo Freire em relação à autoridade. Né? Bom, só para a gente deixar claro isso aqui. A prática democrática do professor é exclusivamente determinada por sua competência científica e seu preparo intelectual. O professor cientificamente incompetente terá sua autoridade desqualificada, o que destaca a importância de sua formação. A sofreguidão pelo mando na educação bancária deve ser substituída pelo recurso ao exercício do comando do professor. A autoridade é o resultado da arrogância docente, de modo que a educação só pode ser dialogal se há erradicar. Então, vamos lá. Primeiro, isso aqui é uma coisa que pega muito e eu falei muito para vocês. Paulo Freire não fala, né? Primeiro, a autoridade é o resultado da arrogância do docente. Né? Então, ele fala, só pode ser dialogar ou se erradicar? Não. Paulo Freire não diz que tem que erradicar a autoridade do professor. Diz isso. E muita gente marca isso, porque acha, vai no discursinho aí fácil, né? Ah, Paulo Freire, é por isso que está essa bagunça. Não, Paulo Freire nunca falou isso. E aí é importante. Palavra restritiva. Né? Exclusivamente determinado por sua competência científica? Não. Né? Eu falo para vocês, muito cuidado com palavras que são restritivas, né? Exclusivamente. Muito cuidado. A sofreguidão da educação bancária deve ser substituída pela recusa do comando do professor? Não, Paulo Freire não diz isso. Né? E aí o que ele vai falar? Olha, rigorosidade, né, metódica. O professor tem que estar preparado. Né? Porque se ele não estiver preparado ali, ele vai ter sua autoridade desqualificada. Então é importante a formação, importante constante estudo, constante preparo de uma aula. E muitos autores seguem nessa linha. Né? Muitas vezes a indisciplina surge por uma aula mal preparada, por uma aula sem uma estrutura correta, sem o sentido. Né? Então, é isso. E o professor, às vezes, também que não tem segurança daquilo que está falando, que não está preparado. Né? Então, isso também pode ter aí a sua autoridade desqualificada. Tá? Então, fizemos essa primeira análise, depois vai ter o capítulo 1, mais questões. A ideia é a gente cobrir a obra do Paulo Freire, né, em vários trechos aí,
para que você possa nunca mais errar uma questão do Paulo Freire em concurso, tá bom? Então, um grande abraço e até. Opa, e deixa seu comentário, seu like, porque também, se a gente vê que as pessoas não têm interesse, também a gente não continua gravando, tá bom? Então, comenta aí, faz seu comentário, se gostou, se não gostou, né? Faça o seu comentário, tá bom? Grande abraço e até a próxima.